O sofrimento, ele é um sentimento básico, todo mundo sofre, alguns mais, outros menos. E se a gente se debruçar na visão Samkhya, o Samkhya é uma filosofia que dá base, uma filosofia teórica, especulativa, que dá base ao nosso trabalho. É uma visão naturalista, na subdivisão Nir-Ishvara, né, sem a crença em um Senhor, e tem toda uma cosmovisão, uma especulação de criação do universo e como o ser humano atua nesse universo. Então, quando a gente fala de sofrimento, vem na minha cabeça essa perspectiva do Samkhya, que é o Dukkhatraya, que é o tríplice infortúnio existencial. O sofrimento, ele é natural e ele é gerado por qualquer problema. Então, esse tríplice infortúnio ele está relacionado com a natureza à nossa volta, com os animais e com as outras pessoas. A gente sempre gera essa insatisfação, esse sofrimento, e esse sofrimento ele é eterno. A gente sempre vai estar insatisfeito. Ah, porque tá sol, tá quente demais. Ah, porque tá chovendo. Ah, porque, nossa, tá muito frio. Ou então, ai, nossa, quanto inseto tem aqui. Nossa, olha quanta mosca. Nossa, olha como fulano é de tal jeito. Olha como fulano é de tal outro jeito. Nós sempre estamos reclamando e descontente com a nossa vida, principalmente associada a esses três pontos, né? E o Samkhya aponta isso. E ele não aponta como sendo algo ruim ou bom, e sim natural à nossa vida. E então, o Samkhya utiliza o yoga como ferramenta para sair dessa roda eterna do samsara, baseada no sofrimento. Então, o yoga é uma forma de você se desvencilhar, se destacar, se desconectar dessa realidade ilusória. Ilusória porque se esse sofrimento vem, chega e passa, ele é efêmero. Se ele é efêmero, ele não corresponde à realidade dos fatos, ele não corresponde à consciência. Então o yoga é essa ferramenta para alcançar a consciência pura, o purusha, e se desvencilhar desse sofrimento. Enquanto você não alcança essa consciência, o mônada, esse estado de samadhi, de hiperconsciência, onde há uma libertação, que é o kaivalya, o processo de libertação dessa roda infinita, você vai continuar sofrendo. Então o sofrimento, ele é qualquer problema que acontece na nossa vida, e eu já adianto que na minha perspectiva, o sofrimento ele é bom. O sofrimento, quando bem utilizado, ele nos motiva a resolver esses problemas que se colocam na nossa frente, que a gente mesmo coloca na maioria das vezes. Então a gente evolui, a gente cresce. Se soubermos utilizar a antifragilidade nesses processos, nós evoluímos. Agora, se ficarmos única e exclusivamente no sofrimento, ele se torna algo ruim, depressivo. Ele faz com que você fique cada vez mais para baixo. O que é paciência para você? Paciência é a arte de sofrer bem, porque, como eu comentei, o sofrimento é natural e a gente sempre vai sofrer com algum problema que vai acontecer em maiores ou menores níveis. A paciência é a arte de sofrer bem. Quando temos paciência com alguma coisa, nós estamos sofrendo com aquilo, mas de uma forma positiva. Paciência, então, é a qualidade ou virtude de quem suporta algo sem ficar reclamando, né? Sem reclamar. É resignação, é resiliência, é antifragilidade. É a faculdade de não desistir facilmente. Está associado a perseverança e constância. Então, paciência é a arte de sofrer bem. Todo momento a gente tem ali coisas que não necessariamente nós gostaríamos que fosse exatamente dessa forma. Eu preciso ir ao médico e esse médico atrasa 30 minutos. Vou ao dentista e esse dentista atrasa 30 minutos. Eu tenho uma pequena sofrência naquele momento. Eu começo a reclamar, eu fico descontente, que não sei o quê.
mas depois eu vou no médico e passa. Então é muito superficial. E a paciência é justamente você pegar esse momento e otimizar. O cara atrasou 30 minutos, mas nesses 30 minutos eu já li um livro, eu escutei um audiobook, eu escutei aqui essa aula de novo do inteligência emocional, né? Eu otimizei o tempo ao invés de ficar sofrendo negativamente. Né? Então, por exemplo, com seu namorado, namorada, com seu cônjuge, parceiro, no trabalho, né? Ou então com o futuro da sua vida, será que você não se pega ali refletindo sobre o futuro da sua vida e você não fica angustiado, sofrendo com aquilo? Lembrando que sofrimento pode ser coisa pouca. Sofrimento é o processo pelo qual você reclama. Quando você reclama, será que você não reclama do dia ensolarado, quando está quente? Será que você não reclama da chuva? E eu não estou aqui para falar que você não pode reclamar. Como eu comentei, é normal. Eu só quero que você traga luz para esses seus pequenos ou grandes sofrimentos do dia a dia. E nesses momentos específicos do seu dia a dia, no trabalho, com o seu parceiro, com a sua família, ou então com o clima, ou então com o inseto que sempre vem aí na sua casa num determinado horário, quais sentimentos estão envolvidos? Faça essa autoanálise, esse autoestudo. Será que você fica com raiva? Será que você se sente submisso, talvez, no trabalho, com o seu parceiro? Será que você sente intimidação, decepção, remorso? Será que você sente ressentimento, desprezo, culpa? Será que você sente orgulho, fatalismo? Trazendo o nosso tema recorrente aqui da aula, né? Política. Será que você não está sendo fatalista demais quando você fala sobre política? Esse não é um sofrimento constante na sua vida? Será que você fica desesperado quando você briga com o seu parceiro, com sua parceira? Quais sentimentos estão juntos nesse processo? Será que é gerado descrença, inveja? Será que você fica com vergonha? Será que é gerado ansiedade? Você fica ansioso quando você tem alguma coisa que te tira aí a paciência? Você fica meio estressado? Será que é gerado uma depressão, uma indignação, um pessimismo? Se deixar, às vezes a gente acaba se preocupando com coisas muito grandiosas que não estão ao nosso alcance. E os estoicos, né? Agora eu não lembro se foi Epicuro, Epiteto, mas todos seguem essa linha de raciocínio, que eles falam sobre isso. Eles falam, se tal coisa, se tal sua situação não está ao seu alcance de alterar, você não deve debruçar sua atenção e o seu desespero em relação a isso. Comece focando nas coisas que estão ao seu alcance para mudar. Então, eu não estou falando que você não deve se preocupar com o meio ambiente ou com questões políticas, trabalhistas, mas o que está ao seu alcance para mudar nessas questões? Porque a fome no mundo você não vai conseguir erradicar a menos que você realmente queira isso para a sua vida. E aí você precisa ser um cara que mobiliza muito dinheiro, principalmente poder. Então, quais lutas você quer lutar, né? Quais lutas você escolhe lutar? O que está ao seu alcance? Se não está ao seu alcance, não tem por que ficar debruçado sobre isso, né? Nós estamos imersos em sofrimentos e aí você tem os desdobramentos desse sentimento. E aí é um ponto de vista também esse que você colocou. São dores. Ok, pode ser interpretado dessa forma. E o sofrimento como algo ruim. Eu prefiro interpretar o sofrimento como algo natural também, não como ruim ou bom. Eu prefiro ver dessa forma, como algo natural que me motiva a crescer, a melhorar. O sofrimento é uma escolha. Sim, é uma escolha, quando nós temos plena consciência do ocorrido e de suas consequências. Quais são os principais motivos dos seus sofrimentos? Quais são as situações específicas? Quais são os sentimentos envolvidos? Porque quando você tem consciência, quando você leva luz a essas trevas, o sofrimento vira uma escolha. Quando você tem plena consciência de que você vai ficar sofrendo porque acabou a sua granola de manhã e você queria comer granola, você para um pouco e reflete, cara, acabou a granola. Tá tudo certo, vamos tocar a vida, né? Às vezes, dependendo do caso, isso pode parecer frio demais, como quando, por exemplo, nós acabamos um relacionamento. Mas o mesmo se aplica. Tudo passa a ser mais fácil quando você
consegue entender, ter consciência do fato, do ocorrido e de suas consequências. Você consegue lidar melhor com isso, né? Então, o sofrimento depende muito do ponto de vista. O que é sofrimento para você pode não ser para mim. Por isso que hoje em dia você vê muito um falando que fulano é muito mimimi, né? É muito mimimi. Porque para aquele cara aquilo ali não faz o mínimo sentido ficar sofrendo por aquilo. Aí a gente pode discutir se falta empatia, se não falta, se é mesmo mimimi, se não é. Mas não é essa a questão hoje. A questão é, o que é sofrimento para você pode não ser para mim. Então, depende do ponto de vista. Se depende do ponto de vista, é algo que pode ser trabalhado, porque ele não é intrínseco, ele não é igual para todo mundo. Então, você pode trabalhar isso em você. Lembrando que eu sempre parto da perspectiva de que sou eu comigo mesmo. Como eu faço para eu poder aprimorar isso em mim sem precisar de muletas ou de terceiros. Então, todo mal-estar ele pode ser considerado um sofrimento, como eu falei, mas depende da ótica, depende da perspectiva, depende de como enxergamos. Isso até pode se desdobrar para qualquer coisa na vida. A gente acha que tal coisa é a verdade absoluta e aquilo não pode ser alterado. Não, depende da perspectiva. Será que eu tenho plena consciência daquilo, das consequências daquilo, de como isso veio a ocorrer? Quais são as raízes? Quando eu tenho plena consciência de uma coisa, eu não fico sofrendo por aquilo, porque eu tenho a lucidez sobre aquele fato.